Olá a todos. Pessoal, hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito e a base da resposta é esse livro que vocês estão vendo do lado aí, ó. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, certo? Do Engels. E o Engels nada mais é do que era um parceiro do Karl Marx, certo? O Karl Marx, no livro dele sobre o Manifesto Comunista, ele pega leve sobre família. O Engels que vai a fundo e mostra que o problema da sociedade capitalista, para destruir basicamente essa sociedade capitalista, precisa se destruir a família. O Karl Marx pegava leve. O Karl Marx ele falava uma coisa interessante sobre família. Ele falava o seguinte: não, por causa da estrutura capitalista, as pessoas não podem mais usufruir de uma comunidade familiar ou alguma coisa do tipo, né? Mas o Engels não, o Engels foi direto. E, lembre-se, assim como a maioria das coisas, mas essas obras comunistas são ambíguas, elas dão espaço para criar uma massa de ideias absurdas. E o Engels é a cabeça do negócio, certo? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas, primeiro vamos ver a pergunta do cara, rapidinho aqui, ó, do inscrito aqui do canal. No último vídeo, ele escreveu o seguinte aqui, ó, um rapaz aqui. O que o comunismo tem a ver com a destruição da família? Me apresenta um fato no mundo de hoje, me apresenta um fato. É interessante isso. Porque o que acontece? Como, infelizmente, se popularizou nas redes sociais canais comunistas, falando sobre a maravilha que vai ser o comunismo, que é a maravilha que é o comunismo e tudo mais, o que acontece? As pessoas começam a meio que se solidarizar. Por quê? Porque o ser humano gosta de grupo. O ser humano não é um ser muito inteligente. São poucos seres humanos que fazem avanço para a humanidade. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso, certo? Quantas pessoas inventaram o carro? Né? É um número pequeno. Quantas pessoas inventaram a geladeira? É um número pequeno. Quantas pessoas inventaram o saneamento básico? Um número pequeno, certo? O ser humano evolui por causa de alguns seres humanos. A maioria dos seres humanos estão aqui para atrapalhar, certo? A maioria, a grande maioria. Vamos dizer assim, tem uma pequena massa de gêniozinho que faz as coisas funcionarem. A sua vida é fácil, a minha é fácil por causa dessas pessoas, certo? O meu ar-condicionado estava ligado ali agora há pouco, certo? Porque alguém inventou o ar-condicionado, montou uma fábrica, não foi numa universidade isso, montou uma fábrica, produziu, vendeu, está ali, instalado, certo? Então o que acontece? A minha vida é boa porque algum gênio fez aquilo para ganhar dinheiro. Não tem mal nenhum em ganhar dinheiro. Ponto. E agora minha vida é muito melhor do que sem ar-condicionado, certo? Só que acontece, é um número pequeno de pessoas. Aí você tem um número gigante de pessoas que são uma boiada, vai para um lado, vai para o outro, tipo assim, é meio desengonçado o negócio. E você tem um número grande, não é pequeno não. Não é um pequeno número de gênios do mal, é um número gigante de pessoas de grande estupidez na humanidade que tenta fazer grandes retrocessos, sempre. Sempre, 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 sempre. Certo? E, infelizmente, a sociedade ela caminha sempre meio que nos trancos e barrancos por causa de um grupo infeliz, certo? Amaldiçoado de pessoas, certo? Edomitas. Inclusive, estou fazendo uma série sobre isso no Patreon, né? Sobre os Edomitas. Edomitas, nada mais do que isso. Não diga que é de uma religião ou de outra, são Edomitas. Eles estão em todas as religiões. Em todas. Não falha uma. Eles entram em todas as religiões, todas as nações, em todos os lugares, são edomitas. Procura sobre todas as profecias na Bíblia sobre os edomitas, você vai descobrir quem são. Pois bem, então o que acontece? A gente tem mais ou menos essa estrutura. E dentro dessa estrutura dos caras maus tinha o Engels, certo? O Engels aí vai falar sobre a origem o quê? Da família, da propriedade privada, que teria vínculo com a família patriarcal, e do Estado. Por que vocês acham que o comunismo vai contra o patriarcado? Pois bem, porque na verdade o Engels ele tinha uma doença de loucura igual o Marx. O Marx não era tão louco não, acho que ele era safadinho. Nunca trabalhou, vagabundo. Então o que acontece? Ele vivia da herança da mulher dele. Quantas vezes já falei isso, comunista não vem nenhum falar assim, não, isso é mentira. Não é. Todo mundo sabe, ele vivia na mamata. Vivia mamando na mulher dele. Vamos dizer assim, não só literalmente, né? Chupisquinhando, vamos dizer assim, né? Ele era um desses
maridos que nenhuma mulher gostaria de ter. Nenhuma. Aí o que acontece? O cara vai lá e fala, não, mas sabe o que é? O problema é o patriarcado. O problema são esses homens que produzem, que quer saber se o filho é dele ou não, que quer ter propriedade privada para deixar de herança, e aí com isso cria-se esse Estado, né, para garantir a propriedade privada, e com isso começa a opressão. E aí começa a gerar classes e tudo mais, porque antigamente não era assim. Primeira coisa, vamos lá. Antigamente, como diz aí, o trabalho do Engels, ele é baseado num antropólogo, se não me engano, que fala que antigamente as famílias viviam em comunidades, etc, tal, e aí era tudo oba-oba. Não era família, era grupos, né? Então, beleza. O que essas pessoas não entendem é que o ser humano, ele tem uma capacidade de crescimento, certo? Podia falar o seguinte, antigamente as famílias eram de tal jeito. Vamos supor que estivesse falando a verdade, tá? Antigamente as famílias eram de tal jeito. Beleza, antigamente ninguém usava carro. Por que vocês não andam a pé? Antigamente ninguém usava ônibus, não existia ônibus. Por que vocês não andam a pé? Antigamente cada um plantava sua comida. Por que você não deixa de ser vagabundo trabalhando em órgãos públicos e vai produzir a sua comida? Hã? Então, quer dizer, eu tô falando vagabundo de órgãos públicos, eu não tô falando de funcionário público. Desculpa se eu fui confuso aqui. Eu estou falando dessas pessoas que ficam fazendo esses trabalhos específicos de vagabundo, escrevendo livro para destruir família, para destruir a humanidade, para destruir conquistas, certo? Para implementar loucuras. Eu não tô falando do funcionário público que tá fazendo carteira de identidade, que tá dando aula boa de matemática, aula boa de física, certo? Aula boa de português, inglês, espanhol. Não tô falando desse. Eu tô falando daquelas pessoas que ficam colocando minhoca na cabeça dos outros, certo? Pago com o dinheiro de quem? Do patriarcado, opressor e tudo mais, certo? Pois bem, mas vamos continuar aqui. Então o que acontece? Nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, o pessoal se baseia no seguinte, o ser humano antigamente era diferente. Antigamente era mais feliz, antigamente era melhor, antigamente funcionava melhor. Uhum. Qual que era a idade média que o pessoal aí da ciência disse que o ser humano vivia antes? Nessas comunidades melhores? 30 anos, 35? Ah, bom! Então vamos lá. Basta você conhecer a África, pessoal. Basta as pessoas que ficam falando essas coisas e conhecer a África. Comunidades mais primitivas. Vocês vão ver, realmente, não, tem essas coisas que o pessoal fala. Tem, por exemplo, a mulher eventualmente tem relação com o cara principal, mas tem com outros, etc. Tal. Tem. É menos opressivo? Não é menos opressivo. Não é nada menos opressivo. É tudo mais opressivo. É só você ver. Por exemplo, o pessoal fala muito tem primeiro a poligamia, tem a poliginia e a poliandria. Pronto. Poliandria é quando uma mulher tem mais do que um cara tendo relação com ela. Não é mais do que um casamento, mais do que um cara tendo relação com ela. Que é a maioria das pessoas hoje, certo? Poliandria. Pois bem. Então o pessoal fala assim, a Índia tinha poliandria. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, a Índia, o pessoal não conta que antigamente, na Índia, tinha uma religião, certo? Tinha uma religião, tem no livro sobre a origem do casamento. Tinha uma religião que dizia o seguinte, era mais ou menos que nem o cristianismo, no sentido de falar sobre salvação. Não, você vai ser salvo ou não, etc. Tal. Só que nessa religião que tinha na Índia, falou o seguinte, para a mulher ser salva, ela não pode deixar um homem passando vontade. Então se o homem chegar nela e falar que quer ter relação, ela, na visão dos caras lá, falou o seguinte, você tem que dar pro cara, porque senão ele vai ficar passando vontade e você vai pro inferno. E aí colocaram isso na cabeça das mulheres. E aí o que acontece? Muitas mulheres tinham relação promíscua, certo? Essa relação, ninguém sabia quem era o pai ou o filho do pai, essas coisas todas. E aconteceu que a Índia se tornou um dos países mais miseráveis do mundo. Hoje está sendo corrigido? Sim, hoje está sendo corrigido. Está sendo corrigido porque o pessoal resolveu mudar. Mudar. Eles resolveram parar de ser bobões, pararam de pensar, você só vai ser salvo se dá para todo mundo. Isso faz menor sentido. Qualquer pessoa que tenha duas minhocas na cabeça, não dois neurônios, duas minhocas conversando lá dentro, sabe que, tipo assim, essa religiãozinha deles daí não fazia sentido. Então, é lógico, o negócio mudou depois de muitas centenas de anos acreditando em bobagem. Pois bem, então o que acontece? Sim, tem poliandria, tem poligamia, tem monogamia, no mundo inteiro, certo?
Pois bem, então o que acontece? Da ideia dos cabeça de bagre, né, os caras que não gostam de trabalhar, feito o Karl Marx, né? Desculpa falar, pessoal, o Karl Marx falava muito pró o trabalhador, mas ele era trabalhador? Não, ele não era trabalhador, ele era um vagabundo, ponto. Escreveu um livro lá, sempre mamando na herança do patriarca lá da mulher dele que deixou a herança para a filha. Pois é, né? Ele era contra a herança, era contra a propriedade privada, mas quando a mulher dele recebeu a herança, vai dizer se falar assim, sou contra, vai lá e devolve esse dinheiro, vai lá e não aceita. Não, ele pegou tudo, ó, comeu, tomou vinho, comeu queijos, etc, tal, tudo bom e melhor. Ele não era bobo não, o Karl Marx, calma. O Karl Marx ia lá, falava contra a herança e viveu de herança. Não sabia, pois é. Então, dito tudo isso, basicamente aqui, a ideia do pessoal aí do comunismo é o seguinte, o patriarcado é um problema, esse problema dá origem à propriedade privada, porque o homem, como cabeça da família, ele quer garantir que ele vai deixar a propriedade para alguém que seja sangue dele, o filho dele, os filhos dele. Então, para isso, na visão dos comunistas, o patriarcado oprimiu as mulheres. Oprimiu as mulheres. É interessante isso, nessa opressão, porque meu avô era assim, ó. Meu avô era o exemplo, meu bisavô foi igual. Meu bisavô chegou no Brasil e meu avô, que era o filho dele, trabalhou na mesma área dele. Os dois eram pedreiros, auxiliar de pedreiro, para ser mais exato, certo? A minha bisavó e a minha avó ficavam em casa cuidando das crianças. E os opressores saíam de manhã cedo, antes do nascer do sol, carregavam a lata de cimento o dia inteiro e chegavam no final do dia. O meu bisavô, especificamente, sempre chegava com a camisa dele sangrando. Por isso que ele usava duas camisas, uma por baixo e uma por cima, para tentar evitar o negócio de sangue. Mas ele sempre chegava com a camisa sangrando de tanto carregar a lata. A minha avó achava que a vida do meu avô, do meu bisavô aí no caso, era muito difícil. Falava para eles, nossa, é muito difícil a vida. E eles falavam assim, não, tá tudo certo, tudo bem, etc. Tal. Na visão do Karl Marx, esse tipo de ser humano é o opressor. Por quê? Porque, embora ele trabalhe o dia inteiro e deixe a mulher em casa sem carregar nenhuma lata de cimento, certo? Também trabalhando. Minha avó trabalhava com limpeza, ajudava na casa de uma italiana. Inclusive, aprendeu a fazer macarrão na casa da italiana lá. Pois bem, mas, ou seja, todo mundo trabalhou, homem, mulher, minha avó, minha bisavó, nenhuma ficava em casa fazendo vídeo no TikTok. Nenhuma. Todas trabalhavam. Todas trabalhavam, ok? Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, eu sei que a minha esposa cuida dos meus filhos, ela trabalha muito, o dia inteiro, certo? Trabalha muito, não só com as crianças, mas me ajudando em várias coisas, certo? Pois bem, dito isso, então não tinha essa de que a mulher era uma dondoca. Não, a mulher trabalhava, o homem trabalhava, certo? Aí, segundo a cabeça desses doentes, o que acontecia? O meu avô e meu bisavô, eles eram opressores porque eles queriam que os filhos das minhas avó e bisavó fossem deles. Será que é pedir muito isso? Quer dizer, enquanto o cara sai para trabalhar, tá sofrendo pra caramba, o único pedido do cara é para a pessoa não ter relação com outros homens. É o único pedido. Isso é opressão agora? É a única merda de pedido é esse. Não consegue fazer, não casa. Certo? No caso, minha avó, minha bisavó, obviamente, sempre honraram seus maridos. Eu não espero nada de diferente disso. Qual que é o problema? Quer dizer, o homem pode trabalhar, se matar, ir para a guerra, o escambau. Quando ele faz um pedido, pedir honra, só isso. E vem o comunista. Não. Isso é o patriarcado opressor. Isso, ele pede isso para quê? Para mandar para frente negócio de propriedade privada. E vem o Estado opressor separando as classes dominantes e as classes... Meu, vai arrumar uma roça, como diz o pessoal. Vai capir um lote, entendeu? É a dificuldade dos caras. Pessoal, família é uma coisa linda. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, certo? E essa questão que eles falam aí de comunidades, pessoal, eu estudei comunidades. Eu não sei se esse antropólogo aí que o Engels usou, se ele é um cara muito brilhante. Provavelmente não. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi todos os tipos de comunidade, inclusive comunidades que seguem moldes bíblicos, e todas
todas são péssimas, todas são extremamente opressoras. Todas as comunidades que eles falam assim, não, antigamente não tinha essas coisas de propriedade privada. Todas essas comunidades que não têm essa coisa de propriedade privada, todas são extremamente opressoras. Posso pegar 200 exemplos que eu estudei. 200. Não tem como você manter coesão sem medo. Isso não é legal. Eu falei para minha esposa, olha, para você montar uma comunidade, fazer as coisas funcionarem, você precisa colocar medo nas pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu acho errado. Ponto. Portanto, só tem uma forma de montar uma comunidade, através de casamentos. É a única forma. Você vai lá casar seu filho com a filha do fulano, sua filha com o filho do ciclano, etc. Tal. Vai juntando grupos, as pessoas mais ou menos alinhadas, um vai ajudar o outro conforme vai precisando, um respeita o outro, tá todo mundo no mesmo grupo, todo mundo tem os mesmos netos, aí você vai juntando, etc. Vai montando um grupinho. Não tem como fazer de outra forma. Pessoal, posso falar aqui, uma comunidade que os caras pegaram aí, foram seguir as cartas de Paulo para montar uma comunidade. Todo mundo comendo na mesma mesa, todo mundo comendo da mesma coisa, etc. Tal. Desculpa falar, mas numa dessas comunidades que eu vi, tem um monte de homem solteiro, certo? E tem lá o líder da comunidade com mais do que, sei lá, 3, 4 esposas. E os outros sublíderes também. Quer dizer, o cara que é mais fraco vai ficar sem comer nada, que você me entende? Não vai ter família, e os outros vão ter uma mega família gigante. Aí o que acontece? Dentro desse ambiente, obviamente, que nem o cara do Engels chega à conclusão, tem mulher que dá pro fulano, ciclano, beltrano. É lógico, se você coloca lá um chefe alfa, super alfa, não sei o que no lugar, pegando tudo quanto é mulher, e ia falar, não, todas as mulheres são minhas. Aí, de repente, a mulher nem gosta do cara. O cara, sei lá, tá ficando velho, etc, tal. Aí vai lá, tem uns monte de cara novinho subindo pelas paredes e tal, dá uma piscada lá pra mulher, a mulher, pô, quem sabe, né? Aí vai lá e começa a dar merda, certo? Pessoal, vou te falar aqui. Na África, realmente, é comum a mulher, eventualmente, ter mais parceiros. Você pode pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, vai, eu estudei todas as tribos da África. Todas não, vai, são 1000 e poucas tribos. Mas é uma penca de tribo, dezenas de tribos. Tem a tribo dos Kamba. Tribo dos Kamba. Kamba. Tribo dos Kamba é assim. A mãe ensina para a filha que a filha tem que ter casa, tem os seus filhos com o marido, mas ela tem que pular cerca pelo menos uma vez para ter pelo menos um filho de um fulano qualquer, porque se o marido morrer, ela pode chegar lá na porta do fulano e falar assim, ó, esse filho é seu, tal, você tem que me ajudar, etc. Tal. É o seguro da mulher. Quer dizer, é esquisito? É esquisito, é a cultura dos caras. É pouco opressor o lugar, porque a mulher tem mais do que um cara. O cara saiu lá, foi carregar a lata de tinta e ninguém percebeu. A mulher só foi lá e deu uma pimbada. Eu acho que é super opressor. Se você for ver a situação de vida das pessoas, é super opressor. É extremamente opressor. Você pega, por exemplo, aí, outra tribo aí. Uma tribo. Isso aí é controverso. Tem pessoas da tribo que dizem que não é assim, tem pessoas que dizem que é assim, certo? Então, os Maasai. Os Maasai também é uma tribo. Tem propriedade privada? Não tem propriedade privada, como disse o antropólogo, certo? Todo mundo ali, tá? O cara tem a mulher principal dele, tem várias mulheres, né? O cara tem, sei lá, às vezes 4 esposas. Só que os caras estão. Por que eles têm muitas esposas? Eles têm muitas esposas, eles têm mais, tá? A tribo que tem mais esposa é a dos Lu. Inclusive é da descendência do Obama. O pessoal no Quênia, por exemplo, que tem o sobrenome que começa com a letra O, vem dos Lu, certo? Os Lu são a tribo que tem mais. Os caras têm mais esposa, né? Você não vai ver é muito difícil você ver um Lu com uma esposa. Eu conheço um Lu com uma esposa. Mas você vai ver Lu com 150 esposas, certo? O chefe dos Lu hoje em dia, se não me engano, tem 150 esposas. Outro dia eu peguei táxi com um taxista que tinha, não sei se era 4 ou 5 esposas, né? Inclusive o nome dele era Davi. Mas então, não importa. Inclusive eu perguntei pra ele, né? Como é que você mantém tudo esposas assim do taxista? Ele falou assim, eu só caso com esposa que tem dinheiro, pô. Ele falou, minha esposa não sei o que é engenheira. Eu falei, bom, você deve saber o que tá fazendo. Mas o ponto aqui é, os Maasai. Os Maasai não têm propriedade privada, como diz o Engels aí. Aí o que acontece? Realmente, o que acontece? O cara tem lá 4 esposas, mas
O cara sai, ele tem 4 esposas, por quê? Porque se a esposa dele morrer enquanto ele viaja, que esse cara viaja 1 mês, 2 meses, eles saem viajando para fazer coisa e volta, né? Então o que acontece? Se a esposa morre, quem que vai cuidar do filho? Aí o cara fala, tem outra esposa para cuidar do filho. E se a outra morre? Tem outra, né? Então eles têm 3 esposas, 4 esposas, mas assim, você não vai ver nenhum Maasai com uma esposa. Tem no mínimo 2. Eles têm no mínimo 2 mesmo, tá? Só que assim, os caras casam já mais velho e tudo mais, porque tem que pagar muita grana de vaca, né? Um Maasai vai pagar, em termos assim, de hoje em dia de dinheiro, em número de vacas, em cash também, mais ou menos aí uns 10 a 20 mil dólares. O cara é pobre e paga 10 a 20 mil dólares de dote. O cara tem no mínimo 2 esposas. Tá, mas o que acontece? O cara às vezes vai viajar não sei quantos dias, aí a mulher dele às vezes tá lá, meu, na secura, etc. Tá, aí eles têm um acordo entre eles, aí todo mundo da família, entendeu? É todo mundo da família, tipo assim, não vai sair muito, a criança não vai sair muito daquele grupo, né? Se a mulher pular cerca. Então o que acontece? Para não ter surpresa, quando a mulher, segundo, já me disse um Maasai, outro Maasai me disse que não é assim. Mas quando a mulher vai pular cerca, o cara lá, sei lá, primo, o parente dele que vai pegar a mulher, quando ele entra no lugar lá, na casa da pimbada, ele deixa o cajado dele na frente pra se o marido chegar, não tomar surpresa e esperar com educação, entendeu? Aí o que acontece? A gente tem essas sociedades primitivas? Tem essa sociedade. É bom morar numa sociedade primitiva? Vai lá, mora. Vai lá, faz isso. Então, não é muito trivial. A gente vai melhorando as coisas. Não estou dizendo que a monogamia em si é uma melhora. Pelo contrário, eu acho que a monogamia é o fim dos casamentos. Foi o fim dos casamentos, tá? Mas o Engels era esse doente aí. Agora, só uma observação. Por que a monogamia é o fim dos casamentos? Muito simples. Veja bem, se o homem ele só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter um homem, certo? Os dois vão ser muito seletivos. Concorda comigo? Só pode ter um, cara. É como você vai ter uma empresa. Você só pode ter um funcionário. A sua vida inteira da sua empresa, o governo te aprovou, você só pode ter um funcionário, mas nenhum. Você vai escolher o primeiro ferrapado que passar? Não. Então o que acontece? Você vai escolher muito bem, certo? Então um homem, de cara, tipo assim, só vai poder ter uma, não vai pegar uma mulher horrorosa. Pronto, desculpa todas as feias, tipo assim, ficou mais difícil. Tudo bem, até aí, ponto pacífico, acho que todo mundo entende, né? Mas vamos lá, pro outro lado, pro homem. O homem pensa assim, não, a gente vai criar um mercado, senão a mulherada vai tudo querer o cara mais rico, mais bonito e etc. Não é isso que eles falam? Se tiver poligamia, o homem puder ter mais do que uma mulher, é poliginia, na verdade. O que acontece? A mulher sempre vai pegar o mais destacado. Porque pode ter mais do que, né? O cara pode ter mais do que uma mulher. Verdade. Mas olha só, pensa comigo aqui. A maioria das mulheres não gosta que o marido tenha mais do que uma esposa. Você concorda comigo? Porque perde um pouco o controle, certo? Tem que dividir a atenção. Mulher não gosta disso. Então, se existisse realmente poligamia, o cara tem que casar mesmo. O cara vai casar com mais do que uma esposa, né? O cara rico. A mulher vai pensar assim, pô, o que eu prefiro? Eu prefiro casar com aquele cara super rico que tem 50 esposas, ou com aquele cara mais simples que não tem nenhuma e a gente vai crescer junto. Certo? Vamos lá, de novo. A maioria das mulheres concordaria que, tipo assim, olha, é melhor pegar um cara mais simples, que tenha potencial, do que um cara que tem um monte de esposa e não vai dar tempo para ela. Certo? Até porque, por mais que o cara tenha dinheiro, se dividir em 50, não dá nada quase para cada uma. Certo? Então, veja bem, é uma forma de o cara mais simples ter mais chance. Porque o cara tem uma coisa que o cara rico não tem. Ele pode dar exclusividade, o cara rico não vai dar, certo? Agora, o que o cara mais feio, mais pobre e mais, assim, com menos potencial, vai ter a dar que o cara rico não tem? Desculpa, que o cara rico não tem. O cara rico tem tudo, tem dinheiro, tem tudo. O cara rico não consegue dar exclusividade, filho. Mas aí você fala o seguinte, não, agora todo mundo é monogâmico, certo? Os caras ricos têm amante pra tudo quanto é lado, certo? E tá tudo beleza. Acabou a chance do cara mais simples. Ele não tem por que a mulher ir lá
escolher um cara exclusivo se ela tem acesso a, né, uma quantidade infinita de pessoas aí no Instagram e companhia, né? Mas tudo bem, isso é uma teoria minha, né? Eu acho que as coisas poderiam estar mais equilibradas se as coisas fossem naturais, no sentido de até distribuição de riqueza, tá? Uma coisa que esses caras nunca chegaram a essa conclusão, Engels e companhia. Imagina só, um cara que nem o Bill Gates lá, tem não sei quantos bilhões, certo? Vamos supor que esse cara tivesse, sei lá, 10 esposas, 50 filhos. Você concorda que na hora que o cara morrer, a distribuição de renda é melhor do que quando o cara tem uma esposa e 3 filhos? Ah, mas ele vai doar. Não vai nada, pessoal. Que papo furado. Vai doar, que papo furado. Vai doar todo o dinheiro dele. Vai doar. Doou pra ONG, que quem vai herdar é os filhos dele, quem vai comandar a família dele. Parabéns, não doou nada, entendeu? Fica doando uma merreca lá, que é muito menos que o cara teria que pagar de imposto de renda. Inclusive, quando esses comunistas colocar imposto sobre propriedade, não vai conseguir colocar em quem tem ONG. E vai ver se o Rockefeller não tem ONG, vai ver se o Ford não tem ONG, vai ver se o Carnegie não tem ONG, vai ver se o Bill Gates não tem ONG, vai ver se o dono lá do Fórum Econômico Mundial, que acabou de sair lá do Fórum Econômico Mundial, esqueci o nome do velhão lá, não tem ONG. O Fórum Econômico Mundial é uma ONG. Todos eles guardam o dinheiro deles na ONG, pô. Aí fala assim, não, é comunitário. É comunitário. Vai lá, vai tentar ser presidente da ONG lá do Bill Gates, filho. Vai lá, fala assim, não, vai ter uma votação pra ONG? Vai ter uma prova pra ver quem vai melhor? Não, um cara que escolhe, ó, louco. Louco. Mas é isso. Sim, os caras, para implementar o comunismo, o socialismo e companhia, eles tinham que destruir a família, já conseguiram em grande parte, certo? Você veja, nos Estados Unidos é 55, 60% das crianças nascendo fora de um casamento. Na Colômbia, que é católico, você pode pesquisar aí. País católico, 95% das crianças nascem fora do casamento. País onde 95% da população é católico, 95% das crianças nascem fora do casamento. E aí, como é que fica? Aí o que acontece sim, acabou. A família que sobrou aí não vai gerar impacto social gigantesco, certo? Eu tenho uma família, o fulano tem uma família, ciclano, etc. Não gera impacto na sociedade, porque a maioria das pessoas vão pedir pro governo, tipo assim, rouba deles que tem família, para dar para quem não tem família, porque a gente, né, as pessoas fazem cagada, aí elas querem colocar a culpa nos outros. A culpa da promiscuidade delas é dos outros, é dos patriarcas, é do patriarcado, etc. Tudo é culpa do patriarcado. É isso, pessoal, a gente tem que lidar com isso. Então sim, a família tá indo pro buraco, certo? A gente pode ver aqui, vamos pegar aqui no ChatGPT aqui, ó, não, no inteligência artificial aqui do Google. Aqui, ó, essa obra aí do Engels utiliza o materialismo histórico para mostrar que as instituições não são naturais, o governo não é natural, né? Mas construções sociais baseadas na evolução econômica, passando pelo comunismo primitivo, que era chamado de matriarcado, as sociedades de classe, que é o patriarcado. Então você tem que destruir o patriarcado para voltar para o comunismo primitivo, que é chamado de matriarcado, que não tem nada a ver. O matriarcado não funcionou em lugar nenhum do mundo. Nenhum. Você pode pegar as histórias das tribos africanas que eram matriarcais, tinham uma Uganda, tipo assim, sempre deu merda. Por quê? Porque é aquela velha história, que é o quê? Vai lá, me conta. É a velhice. A mulher pode ser a mulher mais linda, todo mundo pode querer, ó, papar a mulher. Uma hora você vai ver que ela vai virar uma tiazinha e numa hora vai virar uma vovozinha. E ninguém vai querer pegar a vovozinha, desculpa, tio. É assim que funciona a vida, entendeu? É assim que funciona. E outra coisa que acontece que essas sociedades elas caem. O cara vai lá, ok, qual é o filho dele? Ah, não sei. Todo mundo é filho de todo mundo, beleza. Aí eles ficam lá naquela comunidade, um dia o cara vai lá, tem relação com a fulana, esse cana. Os mais bonitos têm mais relação, os mais feios ficam no 5 dedos mesmo, né, no 5 contra 1, e vai seguindo a vida assim, etc. Tal. De vez em quando o cara pega uma mulher ali, mas pegou, pode ser que o filho seja dele, pode ser que não, porque a maioria, quem pegou foi o fulano, tal, beleza. Aí os caras que estão ali sustentando, plantando milho e etc. tal, um dia aparece uma oportunidade, uma mina de carvão a 100 km de distância, uma mina de ouro a 100 km de distância, já aconteceu muitas vezes isso,
o cara chega de noite e fala assim, vamos pra mina de carvão. Nunca mais o cara vai voltar pra ver ninguém. Por quê? Porque o filho não é dele, entendeu? Ele sabe que provavelmente não é dele. Ah, talvez um seja. Mas o cara, a criança nem vai saber que ele é o pai, então deixa que os outros cuidam. O cara vai, ganha dinheiro lá com principalmente ouro, né? Em Uganda é principalmente ouro. O cara vai lá, ganha dinheiro com ouro, companhia. Aí o que o cara faz com aquele dinheirinho? Vai para uma cidade patriarcal, compra uma propriedade privada, certo? E vai seguir a vida dele. Casa com uma mulher que é dele, que ele vai poder ter relação sempre que necessário, mais ou menos, né? E agora sim. E os outros que fiquem lá chupando a uva seca, entendeu? Essa é o negócio. O matriarcado, meu, nunca funcionou, tá? O matriarcado como uma instituição, como o comunismo primitivo que eles colocaram aí. Inclusive, o matriarcado, muito tempo foi na Índia também, como eu já disse aqui, certo? E, no final das contas, deu certo? Ou vira uma sociedade merda? Vira uma sociedade merda. Hoje a Índia tá diferente? Está diferente, não por causa da cultura antiga que tinha lá. Porque aquilo não funcionou, né? Então é isso. Vai ver se hoje em dia os indianos estão fazendo isso aí. Então a mulher vai lá e dá para não sei quantos e beleza. Não é assim que funciona mais na Índia, certo? O Ocidente pegou o pior que tinha de todas as comunidades tribais e espalhou. Agora vamos ver se vai dar certo isso aí, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Mad Max! Tá louco, meu. Mas é isso. Então acho que tá respondido o nosso amigo aí. O que ele perguntou mesmo? Aqui, ó. O que o comunismo tem a ver com a destruição da família? Meu, é muito ingênuo, hein? Ingenuidade é o nome disso. Me apresenta um fato do mundo dias de hoje. Um fato é muito simples. Pega, por exemplo, lugares que têm sociedades patriarcais, como todos os países árabes, ou como os países que seguem a Torá, que no caso especificamente é Israel, certo? E vê como é que tá os casamentos lá. Olha o resto do mundo que não é patriarcal, certo? Você vai ver que a maioria dos países quer se tornar socialista, principalmente por causa de uma grande quantidade de mulheres, certo? A mais do que homem, certo? A mulher, por exemplo, eu não tenho marido, preciso procurar o papai Estado para virar marido, né? E é isso aí. Aí vira essa bagunça aí, certo? Paciência, pessoal, paciência, né? E o comunismo em si, pessoal, nunca vai dar certo. É uma coisa meio óbvia. Em geral, são pessoas tranqueiras que elas querem coisa para elas. Se vocês for pegar aí a maioria dos políticos comunistas, os caras encontraram o quê? Com dinheiro na cueca. O Vladimir Putin era lá da KGB, tá lá, não é? O cara é comunista? Não sei. Mas vamos dizer o seguinte, o cara tem uma das maiores coleções de relógios do mundo, a casa dele tá avaliada em $1 bilhão. Vai ver o Kim Jong-un. Kim Jong-un é comunista, né? Kim Jong-un é comunista, montou lá um parque temático para ele e os outros líderes comunistas. Enquanto isso, a população come terra. E a China? Como é que tá a China lá? A China agora está com uma das menores taxas de natalidade do mundo. Os jovens estão dizendo que não vão se reproduzir para não apoiar o Xi Jinping a gerar mais escravo. E aí, como é que fica o negócio? Vou pegar uma matéria dessa aí dos jovens falando que não vão ter filhos lá na China. Não vão querer ter filho para não perpetuar os planos do Partido Comunista. Vamos dar uma olhada nisso aí, pessoal. Né? O comunista é muito louco, né? Lá na China o pessoal fala assim, a China já tem 5.000 anos e os outros países nunca vão vencer a China. A China tem 5.000 anos, isso é bonito. O Partido Comunista só tem 50, pô. Não tem 5.000 anos. O Partido Comunista não tem 5.000 anos. Certo? E a China só se tornou o que é hoje por causa de Shenzhen, que é o único lugar onde o capitalismo é permitido na China. Certo? Então, tipo assim, fica esperto. Mas vamos lá, vamos finalizar por aqui, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.